Olá, Shalom! Hoje, na unidade número 9, nós vamos aprender sobre as vogais, mais algumas vogais que estavam faltando. Então, ao final dessa unidade, nós vamos conhecer todas as vogais do hebraico. E nós vamos fazer isso enquanto nós vamos ler alguns versículos sobre a história do Yaakov, o sonho que o Jacó teve. Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos fazer uma revisão do vocabulário. Então, leia essas palavras em voz alta e ligue com a tradução. Então, nós temos aqui o exemplo que já está feito, geração, dor. Nós temos aqui a palavra o, ou, ketz, que é fim. A penúltima palavra, ele, estes. E a última palavra, shinaim, que é dois. E aqui nesse quadro nós também temos algumas palavras que são substantivos e outras palavras que são verbos. Então, leia em voz alta e escreva na coluna correspondente. Então, nós temos aqui o exemplo que já está aqui, Mishkan, que é o tabernáculo, é um substantivo. A primeira palavra do quadro é um verbo, o verbo ba, ele veio ou ele entrou. A segunda palavra, zahar, também é um substantivo, quer dizer masculino, zahar. A terceira palavra, tsivá, um verbo, tsivá, ele ordenou. E a penúltima palavra que era o exemplo, mishkan, a última palavra é mishpat. Mishpat, um substantivo que quer dizer justiça. Bom, então vamos aprender a nossa primeira vogal de hoje. A primeira vogal que nós vamos aprender hoje é uma vogal O, como na palavra fogo. E ela é uma vogal breve, e o nome dela é kamatz katan. E é assim que a gente escreve um kamatz katan. E aí, você acha que você já conhece essa vogal de algum lugar? Exatamente, essa vogal ela é como a vogal A kamatz, que a gente já conhece. Então, hoje eu vou explicar para vocês como reconhecer quando é uma vogal O e quando é uma vogal A. Então, sabendo que a gente está falando aqui do kamatz katan, como que nós vamos ler essa sílaba? Mo, isso mesmo. Então, vamos fazer aqui um pequeno exercício para a gente se acostumar com essa ideia. Vamos ler algumas palavras que têm um kamatz katan. Então, essa primeira palavra aqui, como você vai ler? Kod, kod. Kod, kod. E essa segunda palavra, como você vai ler? Sabendo que a gente tem aqui só kamatz katan, só o. Orko. Isso mesmo, orko. E essa palavra, como nós vamos ler? Ohrat. Isso mesmo, ohrat. Então, vamos descobrir qual é a diferença entre o kamatz e o kamatz katan. Então, é o seguinte, o kamatz katan, essa vogal O, ela só vai aparecer em uma sílaba fechada, ou seja, uma sílaba do tipo consoante, vogal consoante, e que seja a sílaba átona da palavra. Não vai ser a sílaba forte, não vai ser a sílaba tônica. Em qualquer outro caso, nós vamos ler essa vogal como um A. Ela vai ser um kamatz. Então, a grande maioria das vezes, a gente vai ler essa vogal como um A. E a verdade é que as palavras em que o O aparece, elas não são tão comuns. Tem algumas palavras que ele sim vai aparecer, que elas são mais comuns, mas eu vou dando algumas dicas para vocês, ok? Então, vamos ver alguns exemplos para a gente saber como ler. Então, olhem só, essas duas palavras, como vocês leriam essas palavras? A palavra da direita, nós vamos ler como orla. Orla. A primeira sílaba, ela é uma sílaba fechada, consoante, vogal consoante, e ela é a sílaba átona da palavra, porque a gente sabe que a maioria das palavras em hebraico são oxítonas. Então, esse aqui é um kamatz katan, a gente lê como O.
or. E a última sílaba, ela, apesar de ser uma sílaba fechada também, ela é a sílaba tônica da palavra. Então, nós vamos ler como A. Orla. E a palavra da esquerda, nós temos aqui vaiacon. Então, olhem só, nós temos uma marcação em cima da letra Yud. Essa daqui é uma forma da gente saber que se trata de uma sílaba tônica, apesar que esse sinal não aparece na Bíblia, ele é usado em muitas gramáticas para iniciantes, para marcar a sílaba tônica. Então, primeira coisa, já se trata de uma sílaba tônica, com certeza a gente vai ler como um A. A segunda coisa é que é uma sílaba aberta, então também nenhuma chance de ler de outra forma. Vaia. E aí, a última sílaba, ela é sim uma sílaba fechada, consoante, vogal, consoante, e ela é a sílaba átona, porque se a sílaba do Yud é a sílaba tônica, a última sílaba só pode ser uma sílaba átona. Então, vaiacon. Vamos fazer aqui alguns exercícios para a gente se acostumar e para a gente treinar isso. Então, vamos lá. Nessa primeira linha aqui, nós temos o exemplo marcando onde é que nós temos um kamatz katan, um O. Então, leia essas duas palavras. Nós temos aqui Itzhak, que é uma palavra nova no nosso vocabulário, é o nome do Isaac, Itzhak. Então, aqui nós temos um A, ele é uma sílaba fechada, mas é a sílaba tônica. E a palavra da esquerda, nós temos Chokhmah, sabedoria, que é uma palavra importante a gente saber, é uma palavra bem comum na Bíblia, e aqui aparece um kamatz katan, porque a primeira sílaba ela é fechada e átona. A segunda sílaba a gente vai ler como A, porque apesar de ser uma sílaba fechada, ela é uma sílaba tônica. Então, Chokhmah. E a segunda linha aqui, como nós vamos ler cada uma dessas palavras e onde é que a gente tem um kamatz katan, um O. Então, nós temos aqui Ofkad. Ofkad, a primeira sílaba é uma sílaba fechada e ela é a sílaba átona da palavra. E a palavra da esquerda, nós temos aqui mif'al, ok? Apesar da última sílaba ser uma sílaba fechada, ela é a sílaba tônica da palavra, então a gente lê como um A, mif'al. E na terceira linha, como é que nós vamos ler essas palavras e onde é que a gente encontra um kamatz katan, um O? Então, nós temos aqui orma. Então, a primeira sílaba é uma sílaba fechada, consoante, vogal, consoante, e é uma sílaba átona. A segunda sílaba da palavra, ela é a sílaba tônica, por isso que a gente leu aqui como ma, orma. E a palavra da direita é chamar. Chamar, o kamatz que aparece aqui está numa sílaba aberta, só consoante e vogal, então a gente não tem nem o que pensar, é um A. Vamos ler aqui mais algumas palavras. Então, é essa palavra aqui em cima. Como é que nós vamos ler essa palavra? Tsavá, isso mesmo. Tsavá, uma palavra nova no nosso vocabulário, que ela significa exército. Isso mesmo, tsavá. E essa palavra aqui, como é que nós vamos ler? Katav. Isso mesmo, katav. A gente vê que tanto no exemplo, no tsavá, a gente tinha aqui no tsavá primeiro uma sílaba aberta, então com certeza a gente lê como um A, e a última sílaba, apesar de ser fechada, ela era uma sílaba tônica. E aqui também, onde a gente tem um kamatz, é uma sílaba aberta, então com certeza a gente lê como A. E a terceira palavra, como é que nós vamos ler? Shomra. Shomra. Primeira sílaba é uma sílaba fechada, consoante, vogal, consoante, e ela é uma sílaba átona. Então, nós vamos ler como O. E a última sílaba, ela é a sílaba tônica da palavra, então a gente vai ler como A. Shomra. Para ser um O, sempre tem que ter as duas coisas. Ser uma sílaba fechada e ser a sílaba átona. As duas coisas ao mesmo tempo.
E a última palavra, tornit. Isso mesmo. Tornit é uma sílaba fechada e ela é a sílaba átona da palavra, então a gente vai ler como um O. Bom, então agora nós vamos aprender sobre as vogais abreviadas e qual é a relação dela com as guturais. Então, essas vogais abreviadas é o que nós chamamos em hebraico de hatafim. A gente já vai entender o porquê. Então, você se lembra quais são as letras guturais em hebraico? Então, nós temos o Aleph, o Rei, o Het, o Ain e o Reish. Ele está aparecendo aqui entre parênteses porque, apesar dele não ser uma gutural, ele se comporta como uma gutural, então a gente vai estudar ele aqui junto. Então, qual é o problema das guturais? A gente sabe que as guturais, elas não levam dagesh e elas também não aceitam levar o shvá. Então, o que vai acontecer com uma palavra quando ela tiver que levar um shvá? É isso que a gente vai ver agora. Então, a primeira vogal que nós vamos estudar é uma vogal A, o nome dela é hataf patar, e olhem só, nós escrevemos ela dessa forma aqui. Se você prestar atenção, a gente consegue perceber que aqui a gente tem um shvá do lado direito e a vogal A, patar. Tá bem fácil a gente lembrar, na verdade a gente meio que já conhece essa vogal aqui. Então, essa sílaba aqui, por exemplo, como é que nós vamos ler essa sílaba? Como A, exatamente. Então, nós temos aqui A. Vamos fazer um exercício. A primeira palavra, como é que nós vamos ler essa primeira palavra aqui? Ani, isso mesmo. Ani é uma palavra nova no nosso vocabulário, que ela significa eu. Excelente. E a segunda palavra, como é que nós vamos ler essa palavra? Barahi. Barahi. E a terceira palavra, como é que nós vamos ler? Adamá. Adamá é uma palavra nova no nosso vocabulário e ela significa terra. Então, Adamá, terra, a gente percebe que tem a mesma raiz da palavra Adam, que significa homem e é também o nome do primeiro homem que aparece na Bíblia, do Adão. Que o Adão, né, o Adam veio da Adamá. Então, vamos ver a nossa segunda vogal de hoje. Ela é uma vogal abreviada e o nome dela é Hataf Segol. Então, olhem só, ela tem aqui um shvá e também um segol. Então, a gente já consegue reconhecer que a gente vai ter que ler ela como um E. Então, essa sílaba que aparece aqui embaixo, como é que nós vamos ler? E, isso mesmo. Então, vamos fazer um exercício. Essa primeira palavra aqui, como é que nós vamos ler essa palavra? Eloquim. Nós lemos essa palavra aqui como Eloquim. Na verdade, eu leio essa palavra como Eloquim. Vocês percebem que o final dela aqui é im. Eu faço isso por um motivo religioso. Para nós, judeus, a gente só fala esse nome de Deus quando a gente está rezando ou quando a gente está lendo um versículo inteiro. Você, obviamente, pode ler da maneira que você se sentir mais confortável. Só preste atenção que eu leio da maneira errada, como se tivesse aqui um kuf ao invés de um rei, de propósito, para não falar o nome de Deus, ok? Então, esse daqui é um dos nomes de Deus na Bíblia. E a segunda palavra, como é que nós vamos ler essa palavra? Yehezak, isso mesmo, Yehezak. E a terceira palavra é o nome aqui de uma região, a gente até vê essa região aqui no mapa, é Edom. Edom, ok? Fica mais ou menos ao sul da região de Moav, do povo de Moav, e ao leste do Mar Morto. Então, vamos ver aqui essa última vogal de hoje. Essa vogal aqui, ela é uma vogal O e o nome dela é Hataf Kamatz. A gente percebe aqui que ela tem um shvá e um kamatz katan, que já é o conhecido nosso. Então, como é que nós vamos ler essa sílaba aqui? Como O,
exatamente. Então, vamos treinar aqui. Essa primeira palavra, como é que nós vamos ler? Onia. Isso mesmo. Onia. E a segunda palavra, como é que nós vamos ler? Rolain. Ok? Rolain. E a terceira palavra, como é que nós vamos ler? Oni. Isso mesmo. Excelente. Bom, então vamos ler aqui mais algumas palavras. Essa primeira palavra aqui em cima, qual é? Como é que nós vamos ler essa palavra? Yaakov. Isso mesmo. E Yaakov é o nome de um personagem bem famoso da Bíblia, que é o Jacó. Uma palavra nova aqui no nosso vocabulário, então. E a segunda palavra, como é que nós vamos ler? Eemid. Isso mesmo, Eemid. E a terceira palavra, como é que nós vamos ler essa palavra? Essa palavra aqui, ela quer dizer literalmente nossos senhores. Então a gente lê Adonai. E ela é, na verdade, às vezes referida como um dos nomes também de Deus. E a gente consegue entender aqui por que o tetragrama, aquele nome de Deus que tem 4 letras, o Yud, o Rei, depois o Vav, depois o Rei, por que a gente lê ele dessa forma? Porque era um nome que a forma correta de se ler foi perdida, e aí os massoretas, que a gente falou deles na unidade 3, aqueles rabinos que fizeram esse sistema de vogais que a gente usa até hoje, eles liam o nome do Eterno assim, como Nosso Senhor. Então eles colocaram no nome do Eterno as mesmas vogais que aparecem aqui nessa palavra Nosso Senhor, exatamente para dar a dica para o leitor qual é a forma correta de ler, já que o nome do Eterno mesmo havia sido perdido há muito tempo. Para o judaísmo, esse é um nome proibido de ser pronunciado, e a única pessoa que pronunciava ele era o sumo sacerdote, o Cohen Agadol, um dia por ano só, que é o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, quando ele entrava para fazer uma certa reza no Santo dos Santos, no Kodesh HaKodashim. Então, depois da destruição do templo, a forma correta de ler esse nome foi perdida, e geralmente, mas a tradição, os judeus, a gente sempre lê, então, quando a gente vê esse nome de Deus, a gente lê como Adonai, Nosso Senhor. E essa última palavra aqui, como é que nós vamos ler? Roi. Isso mesmo, Roi. Então, para que servem esses Hatafim? A gente consegue entender agora por que o nome deles é, então, Hatafim, nessas vogais abreviadas, porque elas sempre são chamadas de Hataf Patar, ou Hataf Kamatz, ou Hataf Segol, por isso Hatafim em hebraico. Então, o que acontece? Às vezes, quando numa palavra, a estrutura da palavra me pede que, por exemplo, é uma palavra como essa daqui, masve. A primeira letra da palavra é um prefixo e a primeira letra da raiz, ela leva um shivá embaixo dela. Agora, o que aconteceria se a primeira letra da raiz fosse uma letra gutural? Como é que a gente ia conseguir fazer uma palavra assim? A gente não consegue, porque a gutural não recebe o shivá. Então, ela vai receber uma dessas vogais abreviadas, um desses hatafim. Por exemplo, aqui, maaseh. A gente percebe que são duas palavras que têm a mesma estrutura, o mesmo padrão, como a gente estudou na unidade 8. Então, olhem só aqui outro exemplo. Tamruk. Também aqui uma palavra que começa com o prefixo ta e depois a primeira letra da raiz tem um shvá embaixo dela. Então, se ao invés dessa primeira letra da raiz fosse uma gutural, como a gente tem aqui nesse exemplo, tahanum, então a primeira letra da raiz, ao invés de levar o shvá, ele leva uma dessas vogais abreviadas. Ok? Então, esse é o uso que a gente vai ter das vogais abreviadas. Então, vamos tentar aqui ligar palavras que têm
o mesmo padrão de vogais. Então, olhem só o exemplo aqui, nós temos nekevá, que está ligado com aferrá, não é? Então, nekevá começa primeira letra e um shvá, e aferrá, como é um rei, uma gutural, não pode levar shvá, levou uma vogal abreviada. Então, quais são os outros pares que você consegue fazer aqui? Então, nós temos aqui kadma e ahavá, amor em hebraico. Então, a gente tem aqui na segunda letra da raiz um shvá, e em ahavá, a segunda letra da raiz é um rei, uma gutural, não pode levar shvá, levou uma vogal abreviada. E a terceiro par que a gente encontra aqui é emor e neton. Então, no caso, neton, a primeira letra da raiz, tem um shvá, e a palavra emor começa, a primeira letra da raiz é uma gutural, o aleph, não pode levar shvá, então levou uma vogal abreviada. Então, agora nós já conhecemos todas as vogais que existem em hebraico. Então, nós conhecemos as vogais longas, as breves e também agora as vogais abreviadas. Então, o importante aqui de cada vogal, como sempre, é que você saiba reconhecer cada uma dessas vogais e não exatamente que você saiba qual é o nome delas, ou se ela é longa, ou se ela é breve, ou se... enfim. Claro que se você souber isso, vai te ajudar muito no futuro, mas o importante é saber reconhecer as vogais para saber ler corretamente. E um exercício que você pode fazer em casa, então, é esse. É pegar essa tabelinha, por exemplo, e ir escrevendo o nome das vogais do lado das vogais, se você quiser aprender o nome delas. Então, vamos ler aqui alguns versículos. Então, nós temos aqui. Será que você consegue ler esse versículo? Então, nós temos aqui Bereshit, Gênesis, capítulo 28, versículo 10. Vayetze Yaakov. Então, Vayetze, e saiu, Jacó, não é? O Yaakov. Mi Be'er Shavá. Então, ele saiu de uma cidade chamada Be'er Sheva, que está marcada aqui no mapa. Ela fica um pouco ao sul de Jerusalém. Vayelech, e ele foi Harana. Ele foi até um lugar chamado Haran, que fica hoje em dia no norte da Síria. Ok? A gente também tem ele marcado aqui no mapa. E a gente sabe que no meio do caminho ele passou por Beit El, que é onde ele vai ter o famoso sonho, que também está marcado aqui no nosso mapa. Então, vamos ler esse versículo aqui. Você consegue ler esse versículo? Então, nós temos aqui Bereshit, capítulo 28, versículo 12. Vayachalom, e ele sonhou, veine, e eis que, sulam, uma escada, mutzav, estava apoiada, artsa, na terra. Olhem só aqui a palavra eretz, que a gente já conhece. O aleph, o reish e o tzad. Verosho. O que seria essa palavra aqui? Verosho, rosh. E o topo, não é? Ou o cume. A palavra rosh quer dizer cabeça. Ela pode querer dizer início também, mas ela também pode querer dizer assim o topo de alguma coisa, o cume de alguma coisa. Então, o verosho, o topo da escada. Magia, chegava, tocava. A Shamaima, os céus. Olhem só aqui a palavra Shamaim, que a gente já conhece. Veine, e eis que, Malachei, anjos do Eloquim. Como é que nós vamos ler aqui? Como nós vamos traduzir aqui? De Deus, isso mesmo. Então, anjos de Deus, Olim, subiam, Ve Yordim, e desciam, Bo, dela, da escada. E
esse versículo aqui, será que você consegue ler? Agora a gente já conhece todas as vogais, então você tem que ler os versículos você mesmo, você já é capaz de ler qualquer versículo. Então, nós temos aqui Bereshit, Gênesis, capítulo 28, a continuação, versículo 13. Ve'ine, e eis que Hashem, o Eterno, Nitzav, ele estava, Alav, sobre ela. Vaiomar, e ele disse, Ani, que palavra é essa? Ani. Eu, isso mesmo. E vocês perceberam aqui no nome do Eterno que a gente consegue ver então as mesmas vogais da palavra Adonai, da palavra Nosso Senhor, por isso que quando a gente está lendo o versículo todo, essa é a forma correta de ler. Aqui nesse caso, por exemplo, não apareceu o Rolem, não apareceu o O, mas em alguns casos sim vai aparecer. Então, o Eterno disse, Ani Hashem, eu sou o Eterno. Eloquei, o Deus de Avraham, o Deus de Avraham, o Deus de Abraão. Aviha, o teu pai. Olhem só aqui a palavra Av. Então, Aviha, o teu pai. Ve Eloquei, e o Deus de Itzhak. Quem é Itzhak? O Isaac, isso mesmo. Então, o Deus de Itzhak. A Aretz, a terra. Olhem só aqui a palavra Aretz. Asher, que. Atá, que você. Shohev, que você está deitado. Alea, sobre ela. Lecha, para ti, para você. Etnena, para você eu a darei. O lezarecha. Então, aqui nós temos a palavra zera, que é semente ou descendência. Então, o lezarecha, e para os teus descendentes. É o que acontece. O que o Yaakov fala? Então, lê esse versículo aqui de Bereshit, Gênesis, capítulo 28, versículo 17. Então, nós temos aqui. Vairá, e ele temeu. Vaiomar, e ele disse. Aqui é o Yaakov, não é? Manorá, que terrível, que temível. Amakom, o lugar, Azé, então este lugar. Em, não há. Zé, este, que. Então, não há aqui, senão. Imbeit, senão a casa do Eloquim. Quem seria aqui Eloquim? Deus, isso mesmo. Vezé, e esta. Sha'ar, é o portão, a porta. Este é o portão. A Shamaim, dos céus. Aqui, na verdade, Zé quer dizer este, mas depende como que a gente vai traduzir. Porque a palavra Sha'ar em hebraico é uma palavra masculina. Então, se a gente traduzir como porta, esta é a porta. Se a gente traduzir como portão, este é o portão. E esse versículo aqui? Em Bereshit, Gênesis, capítulo 28, versículo 19. Como é que você vai ler esse versículo? Então, nós temos aqui. Vaikra, e ele chamou Et Shem Amakom, o nome do lugar, daquele lugar. Beit El, a casa de Deus. Ve'ulam, embora. Luz, então luz. Shem Air, era o nome da cidade. La Rishoná, anteriormente. Então percebam aqui que a gente lê o nome dessa cidade. Luz, tem um zain, então a gente tem que pronunciar. Não pode falar como a palavra luz
em português, que a gente escreve com Z, mas pronuncia como se fosse um S. Aqui é Luz. O nome da cidade é Luz. Aqui o Yaakov mudou o nome dela então para Beit El. Vamos fazer uma revisão do vocabulário da unidade 9. Nós temos aqui Adamá, terra, Adamá. Zera, semente ou descendência, Zera. Tsavá, exército, Tsavá. E Tsavá é uma palavra masculina, Tsavá, Gadol, mas no plural é um plural irregular, Tzvaot. Ok? Então, Tzvaot Gedolim. Sha'ar, Sha'ar, portão, Sha'ar. Avraham, o nome do Abraão, Avraham. E a próxima palavra, meus senhores, literalmente, Adonai, que também é usado para se referir a Deus. Então, a gente pode traduzir como meu Senhor. Elohim pode ser deuses, mas também pode ser usado como o nome de Deus na Bíblia. A gente vai perceber isso de acordo com os verbos e os adjetivos. A gente tem, por exemplo, nos 10 mandamentos, Deus diz, vocês não terão Elohim Aherim, outros deuses. Mas no começo da Bíblia, a gente tem Bereshit, no princípio, Bará, é um verbo que está conjugado como ele criou, Elohim. Então, como o verbo está conjugado no singular, a gente sabe que está falando de Deus, o Deus de Avraham e o Deus de Yitzhak. Quando está falando, por exemplo, nos 10 mandamentos, outros deuses, como o adjetivo está no plural, a gente percebe que não está falando de Deus. Yaakov, Yaakov é o nome do Jacó, Yaakov. Yitzhak, o nome do Isaac, Yitzhak. Ani ou Anohi, as duas formas estão corretas, querem dizer eu. Ani ou Anohi. Atá, você, tu ou você, quando nós estamos falando com um homem. Se nós estivermos falando com uma mulher, nós vamos usar uma outra palavra que a gente vai aprender depois. Aqui, atá, sempre se referindo a um homem. Ze, este, ze. Asher, que, asher. Yatzá, ele saiu, Yatzá. Shahav, ele deitou, Shahav. Bom, então o que foi que nós vimos aqui na unidade número 9? Nós vimos que a vogal breve, nós temos uma vogal breve que é o kamatz katan, ele vai aparecer apenas em uma sílaba fechada e átona. E nós vimos também as vogais reduzidas, né? Que é o shivá para as guturais. Nós vimos o A, o E e o O. Então, reveja quando é que a regrinha do kamatz katan, quando que a gente vai ler como um O, uma sílaba fechada, do tipo consoante, vogal consoante e átona. E também as vogais abreviadas, se acostume um pouco mais com elas. E sempre, sempre estude o novo vocabulário, é muito importante. Faça os exercícios da unidade número 9 e nós nos vemos então na próxima unidade, a unidade 10. Até lá!